de Brito. Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Carlos Celino Pereira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores munícipes. Vou voltar esta noite a falar dos bairros de São José, conforme havia prometido, cuja matéria publicarei no Correio de Santa Catarina de amanhã. E vou tratar do Jardim Cidade de Florianópolis. Também um bairro que poucas pessoas sabem que existe, que confunde com o Solemar, que o Solemar é apenas um loteamento agregado junto com a Vila Palmira e o próprio loteamento Jardim Cidade de Florianópolis, que então compuseram o bairro Jardim Cidade de Florianópolis. Numa época que a BR-101 era apenas um traçado, um projeto, o cidadão Hidalgo Araújo resolveu lotear aquela gleba que era sua, que partia ali do trevo do Bela Vista até o Travessão. O Travessão era uma linha imaginária lá no final do Bela Vista, onde hoje se situa a Rua Itaguaçu. Aquelas terras eram tudo de Hidalgo Araújo, que hoje é nome de rua ali no bairro. E um padre recém-chegado a Barreiros, sacerdote que se ordenou na Holanda, era alemão de nascimento, ele conseguiu com o loteador ganhar de presente uma quadra inteira para a edificação de uma igreja. Até então, a paróquia de Barreiros era a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Heriberto Wilson. E esse padre conseguiu, então, aquela quadra, iniciou um projeto inovador e totalmente ousado para os padrões da época. Este padre chamava-se Justino Cortes, cujo nome de rua está lá na placa escrita errada, inclusive com G. Justino Cortes foi um dos cidadãos mais importantes deste município. Ele praticamente iniciou toda uma obra missionária de voluntariado de assistência social na nossa terra. Ele idealizou uma igreja em forma de barraca, era nesse estilo, que recebia críticas de todos, porque parecia uma tenda. E, na verdade, contratou para erigir essa igreja o arquiteto ilhéu Moisés Liss, e lançou a pedra fundamental desse projeto inovador 11 dias depois do golpe militar, em 11 de abril de 1964. Esta igreja, que na época recebeu a crítica de todos, porque ela fugia dos padrões tradicionais históricos das igrejas, que é a igreja com o sino, com a torre, ela hoje se transformou num dos maiores cartões postais da nossa cidade, que é a Igreja dos Sagrados Corações, lá plantada no bairro Jardim Cidade. O padre Justino, com esta igreja, ele praticamente referendou e marcou na história de São José o bairro Jardim Cidade de Florianópolis, que só veio a ter nome bem depois de loteado, e cujas ruas passaram a receber nomes em 1970, quando José Carlos Sequinel era presidente dessa casa, e em parceria com o vereador Sebastião Furtado Pereira, fizeram um projeto de lei nominando aquela rua que passa na frente da igreja de Rua Padre Justino Cortes, e a rua da lateral Hidalgo Araújo, que era o proprietário das terras. Mas o feito desse padre, ousado, branquelo, que arranhava o português, era horrível assistir à missa dele, porque mal se entendia, porque o português era muito sofrível. O feito dele foi inenarrável. Ele em 1964, imagina os senhores, quantos anos faz isso? 50 anos atrás, ele pegou
a casa paroquial no lado da igreja e transformou num cinema para angariar dinheiro para fazer a matriz. Eu tive a felicidade de assistir primeiro os slides, era só slide que passava, e depois passava o Gordo e o Magro, aqueles filmes das antigas, na casa paroquial. E dá-lhe crítica no bairro inteiro, porque ele fez aquilo para arrumar dinheiro para fazer a nossa matriz. No lado de lá, no salão paroquial da igreja, ele alugou para a família de Doralice Ramos Pinho, que é a mãe do vereador desta casa. Você vê como a história deste município está interligada às pessoas que nele viveram e nele moraram. E ela abriu no lado da igreja um bar. E com aquele aluguel ele também juntou dinheiro para construir a matriz dos Sagrados Corações. E articulado como era, empreendedor como ela, ousou mais ainda. Comprou o terreno do lado da igreja, da futura igreja, comprou uma casa de madeira velha e se instalou lá, como fez Juscelino em Brasília. Quando foi construir Brasília, também está lá em Brasília o monumento, local onde ele se instalou para construir. Aliás, as semelhanças são muito grandes e o padre Justino copiou essas semelhanças de Juscelino, porque antes dele vir servir na Igreja São Luís da Agronômica, ele passou por várias missões, e uma delas foi como capelão da cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, terra do Juscelino Kubitschek. E não é à toa que ele chegou em Barreiros em 1961, exatamente no dia 1º de janeiro, com um jipe candango daqueles iguaizinhos que o Juscelino usava para construir Brasília, quando levou a sua turma para desbravar o Planalto Central. Bem, esta história é uma história muito bonita. Junto com o padre Justino, se rodearam alguns fiéis escudeiros. E que vocês, alguns sabem, Neri Amaral sabe, muitos de Barreiros sabem, de São José sabem. Dentre eles, Maria Angelina da Silva, que hoje mora no Roçado, que era praticamente uma encarregada da liturgia, da pastoral, e que era filho de quem? Antenor Valentim da Silva, nome de rua no bairro Ipiranga. Maria Laura Estercorte de Souza, a dona Laura, que anos e anos viveu com ele e que foi a encarregada de futuramente trasladar seu corpo para a igreja matriz de Barreiros, lutar para que isso acontecesse. José Carlos Sequinel, presidente da Ação Social de Barreiros, fundada naquela época, foi presidente por muito tempo e era um companheiro e um ajudante fiel do padre Justino. José Carlos Sequinel, vocês sabem, foi vereador desta casa e presidente da Câmara de São José. Sebastião Furtado Pereira, foi vereador, vice-presidente desta casa, vice-prefeito de São José, vereador desta casa e também era tesoureiro da Ação Social de Barreiros. Naquele terreno onde ele edificou a casa para acompanhar a obra, ele fundou a Ação Social de Barreiros, que existe até hoje. E ali ele emprestou uma parte daquela obra para a construção do primeiro posto de saúde de Barreiros, para que o governo do estado instalasse o primeiro posto de saúde de Barreiros, mais tarde lutando para que ele desse uma área própria e plantasse lá no Bela Vista, que é hoje o Centro de Saúde do Bela Vista. Vocês veem quanto legado uma pessoa desta fez e que está praticamente no esquecimento. Nestes 50 anos, é justo homenageá-lo, falando de suas obras. Matéria do meu artigo desta semana. Na pesquisa sobre esse visionário e empreendedor de nossa terra, para cuja missa o vereador Neri Amaral trabalhou como coroinha, inclusive. Eu encontrei uma foto histórica que vou publicar amanhã, com 11 pessoas. E aqui, por aqui eu vi como eu estou velhinho. Desses 11 eu reconheci 10. E um eu não reconheci, nem o vereador Orvino, que está criando paranha nessa casa também, não conheceu. Aqui estão, então, o padre Justino assinando um convênio com a LADESC, sendo presidente
Ângela Amin, ao seu lado, Raul Tomás de Souza, presidente dessa casa, João Vaz, vice-prefeito na gestão de Constâncio Krumel, Valcélio Nazaré dos Santos, presidente dessa casa, vereador Vilibaldo Wessler, Arnaldo Manche de Souza, seu neco, futuro prefeito, Nilton Severo da Costa e Sebastião Garbelotto, que tinha o supermercado no Bela Vista. E aqui, pequenininho no lado, este menino é o atual vereador João Amin da capital. Vocês veem quanta história este município tem para contar. Eu voltarei muitas vezes porque me propus agora a escrever a história de todos os bairros e todos esses personagens que ajudaram a construir a nossa história. Obrigado.